Amém. Como ser dirigido pelo Espírito Santo? Hoje eu quero falar de, sabe, o básico que dá certo? Sabe, você beber água, você dormir bem, você se alimentar bem, é o básico que dá certo, né? Se você quer ser um bodybuilder, quer ser aquele cara grande, tem que treinar um pouquinho mais. Mas se você quer ter só uma boa saúde, para viver uma longa vida com a saúde, bebe água, come direitinho e dorme direito. Esse é o básico que dá certo. Aqui eu quero falar sobre como ser dirigido pelo Espírito Santo e o básico que dá certo. Você pode dizer o básico? Isso aí. Sabe o pretinho básico? Ó, o pastor Benito está com o pretinho básico hoje. Né? Pretinho básico. Rodrigo é um pretinho básico também. Então, o que nós estamos... Vamos lá. Ponto principal aqui, ou melhor, primeiro, nascer de novo, nascer do Espírito. Claro que todos aqui somos nascidos de novo, eu espero que seja, né? Mas está aí a primeiro fator predominante, fator que é indispensável, é nascer de novo. Se alguém não nasce de novo, ele não pode ouvir, né? Não pode nem saber quem é o Espírito Santo. Na verdade, quem nasce de novo pode também não conhecer, como Paulo, né? Foi lá aos Efésios, não na carta de Efésios, mas em Atos, lá em Éfeso, ele pergunta, vocês nasceram de novo? Vocês sabem quem é o Espírito Santo? Eles perguntaram, existe Espírito Santo? Quem é esse cara? É um homem? Uma pessoa? Né? E aí Paulo teve que batizar e eles foram batizados e oraram em línguas e tudo mais. Mas, para nós sermos guiados pelo Espírito Santo, precisamos nascer dele. Porque uma coisa interessante que eu estava pensando já há bastante tempo é por que um cachorro consegue entender outro cachorro? Eles ficam lá latindo, né? Parece que estão discutindo. As maritacas, muito interessante, aqui tem muito nessa região, né? Na nossa região tem muita maritaca. Elas ficam lá, aquela gritaria, uma discussão absurda, mas está ali uma entendendo a outra, né? Para nós parece uma gritaria, maritaca, tá ali, pá. Aí tá, acho que foi ontem, olhei na janela, estava voando assim, acho que eram 5 ou 4, e tinha uma mais atrás. E elas estavam, as da frente estavam, e a de trás falou, como se ela te dissesse, me espera! Que ela estava mais atrás, sabe? Quer dizer, eu imaginei que fosse isso, não sei se foi isso que ela disse, né? Mas ela estava mais atrás, então ela deu um piado mais forte. E ela estava ali se comunicando com as que estavam na frente. Interessante isso, então elas estavam entendendo. Mais uma vez comentando o que eu falei do cachorro. O cachorro entende um ou outro. Está ali, cheira e levanta a cabeça, levanta a pata, coloca a pata, não sei o quê. Né? A Serena incomoda o Billy lá. Nossa, o Billy fica doido com a Serena. Mas estão se entendendo, né? Talvez o Billy fala, sou chata, sai daqui. Ela fala, não, quero brincar, cara. Ele fica aí, fica ali. A gente não entende, fica imaginando. Mas para entender o Espírito Santo, precisamos nascer dele, ter a mesma natureza. Certo? Agora foi, ó, glória a Deus. Então veja, para ser guiado pelo Espírito Santo, eu preciso ter a mesma natureza dele. Acabei de falar, né? João 3, 5 e 6, Jesus falando com Nicodemos, ele diz, respondeu-lhe Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne e o que nasce do Espírito é Espírito. Entendeu? Beleza, imagina que eu quero conversar com alguém que fala uma outra língua. Eu vou ter que aprender a linguagem dessa outra pessoa. Nós nascemos do Espírito. Mas qual que é a linguagem que ele fala? Pegou ou não? Ele fala a Bíblia. Jesus falou, né, que a missão do Espírito Santo seria lembrar tudo que Jesus já havia falado. Então, ele fala, enquanto você está lendo, ele vai falando com você. Aliás, tanto Paulo quanto Pedro dizem que todas as palavras foram escritas por inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo foi quem deu para escrever. Tudo isso que a gente lê aqui e tudo mais, foi o Espírito Santo quem foi falando.
Ó, escreve isso aí. Pá, usou pessoas, mas foi ele quem falou. Então, todas essas palavras aqui, ó, é o Espírito Santo quem fala. Então, ele usa a palavra. Eu falei aqui que eu ia trazer o básico que dá certo, né? Não é místico. Não é uma coisa que você vai estar lá assim, né? Imagina aí, você está lá não sei, de joelho, aí você está orando, aí você abre um pouquinho o olho assim, aí você vê uma luz ali, você fala, deve ser o Espírito Santo, vou continuar orando. E aí você olha de novo, está aqui na sua frente, aqui, ó. Aí com o olho fechado você não consegue parar de ver a luz, porque é muito forte. E você continua vendo a luz. Aí você tem que fazer assim, Senhor, a sua glória, eu não posso ver sua glória. Foi bem chiado agora, gente? Gostaram da interpretação? Não é nada místico. É você estar lendo, tá dando uma microfoniazinha aí. Você está lendo aqui, ó, e você está consciente. Outra coisa que é importante para ser guiado pelo Espírito Santo é você estar consciente que você é um ser espiritual. Você não é carne, você não é mente. Sacou? Você não é intelecto. Por mais que nós leiamos, isso passe pela nossa mente. Isso nós precisamos fazer para renovar a nossa mente, a gente também falar de renovação de mente. Eu preciso aqui entender que isso é espiritual, não é só tinta e papel, são palavras espirituais. Jesus falou, né? E minhas palavras são? Isso aí, espírito e vida. Então você escuta, poxa, legal. Esse verso que a gente colocou aí, ó. Você lê ele hoje, aí você lê amanhã e lê depois. As 3 vezes eu garanto que nenhuma vai ser igual. Vai ser tudo diferente, porque essas palavras são espírito e são vida. Então ele diz, ninguém pode entrar no reino se não nascer da água do Espírito. E o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. 1 Coríntios 2, de 12 a 16. Olha só. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, procedente de Deus. Para que entendamos, olha aí o que Paulo está dizendo, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Romanos 8, 32. O Senhor não poupou o seu próprio Filho, também não nos dará com ele graciosamente, de graça, todas as coisas? Então, de quem o Espírito vem nos falar? De Jesus. Ele vem nos revelar, Jesus, eu acabei de falar, né? Que ele vem falar, nos faz lembrados de tudo o que Jesus já havia falado. Então ele nos lembra. E ele diz aí, ó, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Interpretando, olha aí, ó, interpretando verdades espirituais para com os que são espirituais. Porque nessa mesma carta de Coríntios, ali no capítulo 1, ele fala, vocês são carnais. Olha só que interessante. São crentes, mas são carnais. Mas aqui ele está falando assim, ó, nós interpretando coisas espirituais para com os que são espirituais. Então é possível nós, cristãos, não sermos espirituais. Como eu já comentei, você tem que ter a consciência de que você é um ser espiritual, um filho de Deus, nascido de novo. Assim como também, numa outra religião, vamos falar de uma que é mais espiritual, que não seria espírita, seria o satanismo. Ali é um pouco mais espiritual do que o espiritismo, apesar do espiritismo ter lá o passe, né? Quem já passou pelo passe, gente? Que a mulher fica assim, passando a mão em você assim. Nossa, eu gostava tanto dessa sensação, eu senti um poder entrando em mim. Né? Eu era criança, né? Criança imagina as coisas. E aí a senhorinha ficava lá assim, ela não falava nada, é interessante, né? Eu queria saber o que eles falam. Mas ele ficava lá assim, passando a mão assim, ó. E era uma senhorinha que morava lá na rua, lá. Eu via ela passando, eu falava, então você que faz o passe lá. E tem lá,
isso não é tão espiritual quanto o satanismo, ali já, o ocultismo, né? Já é uma coisa mais ritualística. Eles acreditam de fato que oferecer um sacrifício de um animal, ou infelizmente, de uma criança, eles estão ali fazendo algo para um ser espiritual. E eles têm visões espirituais. Eles veem os demônios lá. O último relato que eu vi, não que eu fique vendo, tá, gente? Mas passou lá, assim, estava lá no YouTube, um tema chamativo, acabei clicando. O cara falou que viu um bicho, um corpo assim, gelado, muito gelado, sem olho, branco, um cabelo muito preto e liso. Um demônio, né? Um troço, ele viu um demônio lá. E eles têm essa experiência. Então, mais que essa pessoa tenha consciência ali de algo espiritual, não é essa pessoa que Paulo está falando. Ele está falando de crentes, nascidos de novo. Diga, sou eu. Então, interpretando coisas espirituais para com os que são espirituais. Olha só, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. Olha que interessante, não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Se eu não tenho o Espírito de Deus, eu não posso entender o que vem do Espírito, porque para mim vai ser loucura. Porque realmente, gente, pensa aí, você falar para alguém que não tem o Espírito Santo, que uma virgem concebeu uma criança. Você falar que um machado boiou na água. Um machado, um ferro. A gente sabe que ferro afunda. Mas boiou. Subiu assim, ó, com umas bolinhas de ar. Você falar que Moisés pegou um cajado, deu um toque na rocha e saiu água. De uma rocha que ficava... Você sabe que a rocha seguia ele no deserto, né? A rocha ia pulando assim, ó. Ou ia, sei lá, se arrastando, não sei como é que a rocha andava. Eu sei que a rocha andava atrás do povo de Israel, e quando eles queriam água, Moisés ia lá e dava uma cajadada na rocha e dava água. Uma nuvem. Uau, a glória de Deus. E um fogo também de noite. Vai falar com isso com quem não é espiritual. Aliás, infelizmente, nós temos o nosso linguajar, né? Ah, lá na igreja hoje foi fogo. Aí chegando alguém no mundo, como é que é isso? Não está queimado? Como é que foi fogo? Né? Ou hoje fomos arrebatados. Arrebatados, o que é isso? Né? Quem não é espiritual não entende. Então, porque elas são discernidas espiritualmente. Tá? E espiritualmente aqui, Paulo está falando da espiritualidade cristã. Né? Acho que é importante enfatizar isso. Mas quem é espiritual? Olha aí, ó, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. E aqui não significa não ser entendido. Eu fui pesquisar, obviamente, essa palavra discernido, ou julgado, né, a tradução RA, significa investigado para ser julgado. Tipo assim, quem é espiritual é irrepreensível. Sabe Efésios 1, quando ele diz que nós fomos predestinados para sermos santos e irrepreensíveis? Ali está falando de um ser espiritual. Nós costumamos falar que quem é espiritual, espiritualmente, né, cada um de nós somos perfeitos. Não há defeito em nós. Somos semelhantes a Jesus. Há defeito ainda no nosso templo, né? Nesse corpo físico. Mas espiritualmente, tá zero bala. Diga, eu tô zero bala. Não, diga, eu tô zero bala. Mas olha só que legal. Quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Ele não tem, espiritualmente não posso olhar para você e achar uma falta. Entendeu? Porque você é espiritual. Agora, ser espiritual não significa ser só um espírito, significa também andar no espírito. E aí você se torna mais irrepreensível ainda. Sabe quando Paulo diz, quem ama cumpre a lei? É mais ou menos por esse caminho aí. Se você ama, você cumpre todos os mandamentos. Então, se você anda no Espírito,
você se torna cada vez mais irrepreensível, não tem falta de nada. Porque o Espírito Santo nos guia espiritualmente. Vamos entender mais aqui, ó, Romanos 8,14, obviamente, né? Tinha que ter esse verso. Porque todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Aqui ainda na temática de quem só pode ser guiado quem é nascido, quem é filho, né? Então só é guiado quem é filho de Deus. E aqui filiação também não está falando só de uma adoção, agora você é filho, você agora pode escutar a minha voz. Não, aqui está falando de um filho maduro, alguém que é crescido, que... Agora deixa eu te falar o que é maturidade. Primeira coisa que eu já falei, você reconhecer que é um ser espiritual, ter consciência. Eu sou um espírito, tenho uma alma e habito num corpo. Você pode dizer isso? Eu sou um espírito. Isso aí. Você não é essa carne aí, ok? Você é um espírito que habita nesse corpo. O sopro de Deus está em você. Ele soprou em você, né? Ruach. Soprou e a vida de Deus está em você. Quando você nasceu de novo, e Jesus também soprou o Espírito Santo, né? Nos discípulos. E assim também foi soprado em nós. Jesus soprou, o Espírito Santo veio habitar em nós. E agora, a partir desse momento, com consciência de que eu sou um ser espiritual, agora eu preciso ter consciência de que a palavra de Deus é o meio pelo qual o Espírito Santo fala comigo. Esse é outro ponto de maturidade. Mais uma vez falando, eu não quero falar de uma coisa super. Não, isso é simples, é o básico que dá certo. Maturidade é eu entender que eu tenho que meditar nisso aqui, dia e noite. É o mandamento que o Senhor deu para Josué. Medita dia e noite e você vai fazer prosperar seu caminho. Agora vamos lá. Se eu não medito, o que vai acontecer com o meu caminho? Aliás, é um segredo que poucos pensam. Que o contrário de meditar e fazer prosperar é não meditar e fazer ir para a ruína. Uau! Eu não comentei, gente, mas hoje eu vim trazer espada, tá? Vamos fatiar a carne, como o pastor Adaito fala. Vamos fatiar aqui, ó. Fazer uns filés. Mas é exatamente isso. Se eu não medito, se eu não gasto tempo, ou melhor, se eu não invisto tempo com a palavra, eu estou fazendo o meu caminho desprosperar. Porque não faz sentido eu ler e falar, medita de noite e você vai fazer prosperar. Se eu não ler e não meditar, vai prosperar do mesmo jeito. Quem está comigo ainda? Diga amém. Então, para ser guiado, tem que nascer de novo. E essa é a maturidade, entende? Eu sou um ser espiritual e aqui, ó, dependo disso aqui, cara, eu tenho que meditar de noite. Existem tantos livros maravilhosos, eu tenho alguns que não são especificamente cristãos, mas está lá, livros excelentes. Indicações de Jefferson, garra, hein, Jé? Garra. Pô, livraço, né? Mas não é a Bíblia, entendeu? Não é nele que eu medito de noite, é na Bíblia que eu medito de noite. Eu pego ele, leio e tudo mais, maravilha, aprendo muito, mas do que depende da minha vida é aqui, não lá no livro. Amém, gente? Só para colocar cada coisa no seu lugar, tá bom? Para não precisa necessariamente excluir os bons livros, tá? Mas o melhor livro é esse aqui, ó. Bíblia, diga Bíblia. Você pode dizer, eu amo minha Bíblia? Se ama tanto que você deixou ela em casa, né? Eu vim trazer a espada, eu falei, vamos lá, mas não fica triste não, continua na alegria do Espírito Santo, nele regozijarei, aleluia. Então olha só quem é nascido. Segundo, renovação da mente, culto racional, gente, culto racional. O que é culto racional? Alguém pode dizer? Culto racional é isso. Hã? Cantanábia. Olha aí, outra espada sendo cortada aqui, ó. Vem aqui, pastor, fala isso. Não, tô brincando. A oportunidade está com o pastor agora. É isso aí o que ele falou. O que é culto racional? É trazer, porque a gente vai ler aqui em Romanos, trazer a carne, o corpo,
num sacrifício vivo. Olha só. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam. Se oferece. Senhor, eis-me aqui. Lembra quando Jesus falou? Eis-me aqui. Um corpo me preparaste. Senhor, estou aqui para fazer a tua vontade. É exatamente isso. Me oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Racional é consciente. Lembra? Eu sou um ser espiritual. E sacrifício ali, do original, significa vítima. Quem que vai ser a vítima? Agora, não é se fazer de vítima, né? Ai, coitadinho de mim. Coitadinho de mim, nada. Né? Como é que é? Coitadinho é um ratinho que nasce pelado? No inverno. Filho de rato, filhote de rato. Nasce peladinho lá no inverno. Que se ofereça um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. E o que é racional? É conscientemente. Eu estou aqui, estou aqui. Meu corpo está aqui, Senhor. É teu. E vítima, mais uma vez, não é se fazer de vítima, mas é eu me oferecer o meu corpo, assim, é o que Paulo diz aos Romanos, no capítulo, acho que é o 6 ou o 8, ele fala assim, não ofereçam mais os seus membros para o pecado, ofereça agora os seus membros para a justiça, para Deus, entendeu? É o sacrifício, não me sacrificando para o pecado, mas um sacrifício para Deus. Agora, falando de sacrifício, ele faz aqui uma redundância, ou um ponto com um contraponto, né? Um sacrifício vivo. Que sacrifício é matar, fazer uma vítima morta, morrer. E vivo é estar vivo. Mas é exatamente o que a gente faz, né? Parece loucura, mas é mais simples do que imaginamos. É eu me oferecer, eu ir, ou estar consciente da presença de Deus, e não oferecer para o meu corpo o que ele quer, ou um prazer meramente carnal, que não é errado, ok? Mas tudo tem seu lugar. Com maturidade a gente tem que entender isso. Cada coisa no seu lugar, cada um no seu quadrado. Há tempo e propósito para tudo debaixo do sol. O que ele está dizendo aí? Sabe o que significa a palavra propósito? Deleite, anseio do coração. Então há tempo para todo o anseio do seu coração. Agora você precisa, com sabedoria, encaixar cada um no seu lugar. Não significa que não vai ter mais, mas ele tem o seu lugar. Com sobriedade, Paulo falou, né? Não se embriaguem com o Espírito, mas enchei-vos do Espírito. E oferecer o corpo em sacrifício vivo é exatamente isso. A eu pegar o meu corpo, em vez de estar só me deleitando na carne, literalmente fazer algumas abstinências. Isso é cultura, tá? A palavra culto ali significa cultivo, e cultivo significa cultura. Então, culto, olha só. Todos os dias eu me ofereço em sacrifício vivo. Que este é o culto racional, conscientemente. Eu preciso fazer isso. Eu não posso andar somente de maneira almática, né? Na alma. Só alma. Eu não sou alma, eu não sou corpo. Eu sou um espírito. E o meu corpo é meu servo. Uau! Será que esse teu corpo tem sido teu servo durante esses dias, esses últimos dias? Seu corpo está sendo seu servo ou seu senhor? Você está se alimentando para dar prazer para o corpo só? Ou você se alimenta para ter o cuidado desse seu corpo, que não é você? Vocês estão tristes, gente? Tá muito pesada a mensagem? Tá não, né? Tá leve, pô. Nem comecei ainda, tô só introduzindo. Se alegra aí, pô. Não se amoldem. Olha aí, isso é ordem. Paulo está dando uma ordem. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes, olha aí, para que eu seja capacitado de quê? De experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só o que o texto está dizendo. O
O texto é claro e é simples. Nem precisa ficar lendo com uma interpretação, né? É que nem o pastor César Cavalcante fala, é só ler o texto. Já viram ele falar isso? É só ler o texto. Assim, ó, se não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É só ler o texto. Diga assim, é só ler o texto. Então ele fala antes, ofereçam, ele fala, eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ofereçam o seu corpo a Deus. Gente, deixa eu te perguntar uma coisa. Durante o seu dia, você tem várias atividades, né? Mas você tem atividades espirituais? Eu não estou falando de nada místico, tá? Estou falando de uma coisa que... Não. Atividade espiritual, que é o quê? Ler a palavra, orar, escutar uma mensagem, o evangelho. Isso são atividades espirituais. Tá rolando? Dá para melhorar, né? Sempre dá. Sempre dá. Mas e aí, como é que tá? É uma coisa a se pensar. Porque a gente tem tanta atividade no dia, a gente acorda já com trabalho, vai dormir ainda trabalhando. Pensando no trabalho. Né? Muito interessante o que o pastor comentou aqui sobre o faraó lá e os hebreus. Ele fala, dá mais trabalho. Porque eles estão ociosos, estão adorando a Deus. Dá mais trabalho para que eles se ocupem. Tirou a comida, só que o povo de Deus é top, né? Tirou a comida, o povo se multiplicou. Eita, povo forte da bobônica do rato. Como diz lá no Pernambuco. Então, veja bem, foi tirado a comida, foi dado mais trabalho e o povo continuou ripando, porque é o povo de Deus. Mas mesmo assim, olha só que o detalhe interessante que foi trazido. Dá mais trabalho para eles. E é exatamente o que o diabo faz conosco hoje. Se a gente não prestar atenção, a gente vai se lascar. Vou usar o português, claro, que você aqui. Sabe, a gente fica dando muita atenção ao curso deste mundo, ó. A gente vai dando muito, é o curso do mundo, vamos seguir o curso do mundo. Não. A gente costuma falar que estamos na contramão, né? E é exatamente isso, porque a gente se converteu. Conversão é uma virada de 360 graus. Ok? Então você estava indo no curso do mundo. Olha o que diz. Não se amolde ao padrão deste mundo. O que é um padrão? O padrão é um caminho feito. Está aqui o caminho já. Você não se amolda a esse padrão. Você se converte. Você segue outro caminho, outra direção. Está comigo ainda? Diga amém. Para que possam experimentar. Então, renovação da mente. Tá? Então, se você não renova a mente, se você não medita, eu sinto muito te dizer, seu caminho não prospera e você não anda para frente, você anda para trás. Mas para andar para frente, você tem que ouvir o Espírito Santo, tem que meditar na palavra, tem que renovar sua mente. Até aqui tudo bem? Amém. Então vamos nessa. Colossenses 3, de 1 a 3, olha o que ele diz. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Ele diz assim, cara, já que vocês ressuscitaram, para de focar na terra. Olha o que ele continua dizendo. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram, olha, e agora a sua vida está escondida em Cristo, ou com Cristo em Deus. Medita, vai. Pensa aí. Pensar, olha lá, manter os pensamentos nas coisas do alto. E aí Paulo diz, né, aos Filipenses, portanto, tudo que é bom, agradável, é Filipenses, é Colossenses também. Tudo que é agradável, louvável, Filipenses, né?
mais ou menos a mesma coisa que Paulo está dizendo lá. Fala, gente, é isso aí. Mantenha os pensamentos na coisa do alto. Por que eu tenho que manter meu pensamento na coisa do alto? Porque a minha vida está lá, não está aqui. É espiritualmente, lembra? Estamos assentados em lugares celestiais, em Cristo, à destra de Deus. Só que carnalmente, você está aí agora sentado nessa cadeira vermelha, e eu estou aqui de pé. Só que espiritualmente, estamos lá. E eu estou falando de coisas espirituais, com quem são espirituais. Ou tem alguém que não está entendendo? Guilherme, isso aí é loucura, levanta a mão. Não, né? Está todo mundo entendendo. Vamos continuar aqui. Olha lá, ó. Take note. Olha que legal essa frase. Renovar a mente é como lubrificar as engrenagens de um maquinário. Esse exemplo foi Alá, como é que é? Alá Neguinho, né, tia Cláudia? Alá Zezinho. Mas é exatamente isso, cara. Se você não coloca a palavra para dentro da sua cabeça, você vai ser só um cabeçudo. Entendeu o que eu falei, né? Não querendo ofender ninguém aqui, não. Mas você só vai ser só alguém que, pô, eu sou mente, eu sou alma. Não, não é isso. Quando você renova a mente, você está lá jogando o óleo do Espírito. E aí as engrenagens podem funcionar livremente. Né? Já viu um maquinário enferrujado? Hoje, dificilmente a gente vê um maquinário em si, né? Os relógios mesmo, hoje são todos digitais. Mas se você for ver lá, coloca lá, pesquisa lá. Hoje assim é mais fácil de ver, né? Antes era mais fácil, você ia num lugar, tinha lá um motor cheio de engrenagem. Mas hoje coloca lá na internet as engrenagens. Coloca lá um motor de engrenagens sem óleo. É um caos, é um barulho, é um... E aquele troço, e a peça quebra, porque a fricção, né? O contato é áspero, e aí enverga, cria uma ponta, pum, quebra a engrenagem, pronto. Todo o funcionamento da máquina é comprometido. Agora, quando você, diariamente, você vai lá, acrescenta óleo, sabe o que foi falado para os sacerdotes, quanto às velas? Acrescenta óleo. Não deixa faltar o óleo. Deixa o fogo sempre aceso. Nós somos sacerdotes hoje. Não é isso que Pedro falou? 1 Pedro 1,9, eu acho? Ou é 2,9? Somos sacerdotes do Deus Altíssimo. E a manutenção do templo continua. O fogo precisa continuar sendo avivado aqui, ó, no nosso coração. O tempo todo. O óleo tem que estar sempre lá, a botija tem que estar sempre cheia. Quem está com a botija cheia aí? O fogo tem que estar sempre ardendo. Se não estiver ardendo, vai dar ruim, a máquina vai quebrar. O espírito não vai fluir. E o terceiro aqui é, medecavadai, hein? A mortificação do corpo. Gente do céu. Eu comecei dizendo aqui, e eu vou terminar também dizendo, que você é um ser espiritual, você tem uma alma e você habita num corpo. Você não é alma, você não é corpo, você é espírito. Por que eu estou dizendo isso? Porque cada vez mais nós temos nos amoldado ao padrão do mundo e vivendo só na carne. E pouco no espírito. Olha só, como é triste isso. Mas você passa 1 hora orando, né? Infelizmente são poucas pessoas que oram tanto assim hoje, né? Mas você passa lá, imagina que você passa 1 hora. Aí você sai aliviado porque acabou o horário de oração. Já parou para pensar nisso? Você sai, acabou, vou para casa assistir minha televisão, vou lá colocar a minha série. Já parou para pensar nisso? Que nós temos andado assim? Já parou para pensar que num tempo de leitura a gente fala, caramba, por que esse capítulo não acaba? Parece o Salmo 119. Você entende? E está errado isso.
quando nós lemos na Bíblia o que Davi declara no Salmo 16, versículo 11, que na presença de Deus há plenitude de alegria e à sua destra delícias perpétuas. E eu quero aqui fazer uma pequena pausa. Eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo 119, o versículo 103. Olha só, abre aí. Só para a gente fazer um comentário rápido aqui. Salmo 119, versículo 103. O salmista declara assim: como são doces para o meu paladar as suas palavras. E agora olha a declaração-chave. Mais do que o mel para a minha boca. Agora vamos lá, gente. Como é que ele descobriu isso? É muito simples. Como é que Davi, não sei se foi Davi que escreveu esse salmo, mas como é que esse salmista descobriu que as palavras do Senhor são mais doces do que o próprio mel à boca? Vamos lá, gente. Não tem como eu fazer uma comparação deixando os dois iguais. É como se vamos lá, eu pratico corrida. Não tem como eu saber como eu vou fazer 10 quilômetros abaixo de 50 minutos se eu correr igual. Eu tenho que fazer um treinamento específico para que eu possa baixar o tempo desses 10 quilômetros do que eu fazer, beleza, eu faço em 50 minutos. Beleza, eu quero baixar para 59 ou 58, para 49 ou 48. Eu tenho que fazer um treinamento específico para poder baixar. Eu tenho que deixar de fazer esse treino de 10, que eu faço ele em 50, 53 minutos, para fazer um treino específico para esse daqui. O que eu estou querendo dizer? Mais uma vez Davi, né? O salmista, eu tenho convicção que ele deixou de lado o mel natural e teve mais contato com o mel da palavra, com a palavra de Deus. E aí ele pôde perceber que esse mel é gostoso, só que esse aqui é melhor ainda. Ele deixou um pouco para desfrutar desse aqui. Porque, vamos lá, mais uma vez, não faz nenhum sentido. Eu tenho 2 méis aqui na mesa. Méis. É méis que fala ou é mels? Mels. 2 mels, 2 potes de mel aqui na mesa, só que um é de um lado do Brasil, o outro é do outro lado. Um é da Amazônia, o outro é do, sei lá, do Chile. Não sei se... É que está próximo, né? Chile e Amazônia tá próximo, né? Não está tão distante assim, né? Beleza, vamos lá. Um é do... Oi? Fala aí uma distância para mim. Um é do norte e o outro é do sul. Pronto, resolvido. Eu estou com os dois aqui. Eu não tenho como saber qual é melhor se eu ficar provando dos dois ao mesmo tempo. Eu vou provar desse aqui, vou provar desse aqui. Qual que é a diferença? Não estou sentindo diferença. Daqui a pouco os dois vão estar igual. Agora, se eu provei bastante desse aqui. Eu vi que é bom. Agora eu vou deixar um pouco esse aqui e vou provar desse aqui. E aí, quanto mais eu provo desse aqui, mais eu vou entendendo. Caramba, olha, esse aqui, no final, quando eu engulo... Porque tem isso na comida, né? Não sei se você já percebeu isso. Cara, quando eu engulo, eu sinto uma sensação diferente aqui. O cheiro, o paladar, entende? Agora, o que ele fez? Ele deixou de lado o mel natural e ele foi para o mel da palavra. E é exatamente isso que nós devemos fazer. A gente nunca vai saber que realmente tem prazer ilimitado na presença de Deus, enquanto a gente está se divertindo o tempo todo aqui no prazer canal. Que, mais uma vez, eu não quero demonizá-lo, eu não quero descartar, ok? Mas é necessário fazer uma pausa. Né? Acho que é 1 Coríntios 7, onde ele fala do casamento, 1 Coríntios 7, né? Da pausa que ele fala lá entre o casal. Casal casado, tá, gente? Hoje em dia é importante enfatizar isso. Casal casado. Um casal que não é casado e tem relações sexuais é ilícito, tá? Não é, segundo a Bíblia, não é ilícito.
mas um casal casado, falando de que se você quer entrar num lugar mais fundo na oração, faz essa pausa. Quem está comigo ainda? Não, os casados digam amém. Então, você faz essa pausa nesse deleite físico para entrar um pouquinho mais no deleite espiritual. Aí você vai descobrir, entendeu? Não tem como você comparar os dois igual. Claro que uma comparação é colocada um do lado do outro. Só que nesses termos, não tem como você experimentar algo mais profundo espiritualmente, estando igual fisicamente. Você tem que fazer uma pausa. Por isso, está lá na Bíblia sobre o jejum. Por que jejuar? Por que eu tenho que deixar de comer? Interessante, né? O jejum está muito na mortificação do corpo. Quem não pratica ainda, comece a fazê-lo. Dá uma pesquisada lá, é muito bom. E a pergunta é, por que eu tenho que deixar de fazer esse para desfrutar mais desse? Exatamente por causa da nossa mente. A maneira como vivemos hoje. Eu tenho certeza que é impossível nós provarmos a verdadeira alegria do Senhor, que Ele nos promete em Sua palavra, se a gente continuar vivendo do jeito que estamos vivendo. Eu estou falando aqui de uma realidade geral, tá? Não estou apontando dedo para ninguém. Me incluo nisso. Se hoje a gente só continuar assim no curso desse mundo, a gente não vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque Ele diz, renova a mente, oferece como sacrifício. No dia a dia, é possível oferecer um sacrifício com o teu corpo? Com tanto trabalho, com tanta ocupação? Não é, pô. Você tem que separar o dia. Ou melhor, você tem que separar um momento. Você tem que separar períodos do dia. Isso aí seria perfeito, né? Eu sei que a maioria de nós tem o dia bastante ocupado já. Mas, cara, eu comentei aqui, Eclesiastes 3, diz que para todo o propósito, olha só que legal, há tempo, ao modo. Então, se você tem que entender o propósito, isso é interessante, você tem que entender o seu propósito, aí você vai encontrar o tempo. Se você não está encontrando o tempo ainda, você não entendeu o propósito ainda. É simples, ok? Vamos lá, entendi o propósito, eu sou um ser espiritual e eu vivo para Deus. Paulo diz, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Então, beleza, eu estou vivo para Deus. Entendi, propósito. Agora o tempo, cadê o tempo? É só olhar, que tem. Nosso dia tem 24 horas. Nossa semana tem um monte de hora, que eu não sei agora. Mas tá lá. E próprio doutor Drauzio Varela, né? É interessante, ele diz assim, se você não tem 5 minutos no seu dia para cuidar de você mesmo, você está vivendo errado. Olha só, o cara nem é pastor, nem sei se ele crê em Deus, mas ele falou. Ok, não é crente que nem nós, né? Nós é o povo exclusivo, nós. Mas olha só, ele falou, cara, se você vive aí o seu dia e não tem 5 minutos para cuidar de você, da sua saúde, ou seja lá do que for, trazendo para a nossa realidade, para cuidar da sua saúde espiritual, você está vivendo errado. Está entendendo o que eu estou falando? Você não entendeu ainda o propósito. Então, entenda o propósito e você vai encontrar o tempo. Você não vai entender o propósito procurando o tempo. Ah, de manhã não dá porque tem isso. Depois do almoço também não dá. Não, entende primeiro o propósito. Você nasceu para viver para Deus. E ninguém disse amém. Meu Deus do céu. Tá vendo aí a conformidade com o mundo? É disso que eu estou falando. Cadê a alegria dos santos? Seu nome está escrito no livro da vida. Beleza. Você e eu nascemos para viver para o Senhor. Viver para Ele. Agora, não importa quantas atividades nós temos no dia. Paulo diz, tudo o que vocês fizerem, façam como para o Senhor. Então, trabalha para Deus, pô. Dorme para Deus. Caramba, até dormir dá para dormir para o Senhor. Sabia? Se Ele diz que é tudo, é tudo. Então, quem gosta de dormir aí, dá uma glória a Deus.
Glória a Deus, também gosto de dormir. Dorme para o Senhor. O que é dormir para o Senhor? É você descansar o tanto que você tem que descansar. Que no caso seriam, no mínimo, 7 horas por noite. Né? Tá cuidando disso aí? Por causa disso aí, ó. Mortificação do corpo. É o curso do mundo que a gente está seguindo. Enquanto a gente continuar seguindo, enquanto a gente não entender o propósito, a gente não vai achar o tempo. Isso é muito importante, gente. Muito importante, porque Paulo diz, e na verdade, foi o Moisés quem disse aqui, ó, no Salmo 90. Olha só, você pode abrir ele comigo? Olha o que diz o Salmo 90 aí, ó. Abre aí. Abre o Salmo 90. E olha o que Moisés falou. Se eu não me engano é o versículo 12. Deixa eu abrir aqui a minha. Aí, achei. Salmo 90, 12, né? Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Ou para que alcancemos coração sábio. E aí depois Paulo meio que replica, né? Ele fala assim, remia o tempo porque os dias são maus. Resgata o tempo, pô. Remir o tempo é resgatar o tempo. Entende? E, gente, ou nós vamos ser controlados pelo tempo, ou nós quem vamos controlar o tempo. Entende? O tempo, o kairos, o tempo cronológico, ele tem um grande poder sobre nós. Mas se nós quisermos, está aqui, ó. O Senhor pode nos ensinar a contar os dias, contar o tempo, a remir o tempo. Aproveitar cada oportunidade. O ruim é que a gente está trabalhando tanto que no momento de descansar, em vez de aproveitar e se deleitar no Senhor, a gente se deleita em nós mesmos. Ah, sobrou um tempo, vou maratonar uma série. Uau, aí vai lá, 8 horas de série. Aí diz que não tem tempo. Isso aí. Né? Entendeu o que eu estou falando? Tem que trocar, tem que entender o propósito. Pô. Mas deixa eu falar logo disso aqui, senão eu vou ficar aqui, né? Então, atenção, ó. O corpo fala, se não silenciarmos, a sua voz vai cobrir a voz do Espírito. Já tem coberto, né? A experiência já de alguns. O corpo já está cobrindo a voz do Espírito. Na verdade, já cobriu, ó. Então, como Paulo, eu digo para você, acorda tu que dormes. Levanta aí dentre os mortos. Resplandece e brilha. Porque a luz do Senhor resplandece sobre você. Amém. Glória a Deus. Então, o corpo fala. Então, a gente tem que silenciar. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Mais uma vez, Romanos 12, 2. Ou, 12, 1, né? Se ofereçam, portanto, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, uma ordem. Sigam essa ordem. Né? Façam isso. Ofereça-se a Deus. Em vez de se oferecer para si mesmo, sai dessa. Porque a gente vai ler aqui, ó. Daqui a pouco. Gostou? 1 Coríntios 9, 27. Mas o que é que Paulo faz? Ou melhor, o que é que eu faço? Esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Mas olha só, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Faço dele meu escravo. Ô glória, quem vai fazer isso essa semana aí? Faz dele teu escravo. Não se faça escravo de si mesmo. Sabe, Paulo diz assim, ó, vocês foram chamados à liberdade. Cristo vos libertou. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não se coloquem de novo em jugo de escravidão. Então eu estou liberto. Mas eu posso fazer assim, ó, eu vou voltar para esse jugo aqui. Aí põe o jugo de escravidão de novo e segue como escravo. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar o jugo da escravidão como? Esmurrando meu corpo. Como é que eu esmurro meu corpo? Oferecendo ele a Deus em sacrifício vivo. Como é que eu esmurro meu corpo? Tirando o que é prazer meramente carnal e investindo mais no que é espiritual. Por quê? Porque você é um ser espiritual, não carnal. Agora olha só, Romanos 8,13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, o que vai acontecer? Dead.
Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Entende? Então é algo que nós fazemos para a vida e não para a morte. Claro que a gente faz morrer os atos do corpo. O que é ato do corpo? Pode ser qualquer atividade que você faça que é meramente do corpo, né? Como ir para algum lugar, não sei, seja o que for, o que você imaginar que você faça que é só para o corpo, que não é uma atividade espiritual. Em vez de fazer aquela atividade, você faz a atividade espiritual. Aí você ora, você medita, entende? Você declara a palavra. Está comigo ainda? Para ser guiado pelo Espírito é só assim, gente. Isso é básico, tá? Não é uma coisa super extraordinária. Isso aqui é básico. Nós devíamos fazer isso basicamente. Como base para a minha vida. O que é base para a minha vida espiritual? Mortificação do corpo. É o que está escrito aí. Ó. Se eu continuo vivendo na carne, eu vou caminhar para a morte. Mas se eu vivo no Espírito, eu vou viver para a vida. Viver para a vida. É isso aí. Não vivo para a morte, eu vivo para a vida. Efésios 4, 17 até o 24. Eu já quero caminhar para o fim aqui. Você pode fazer um tecladinho aqui, ver, por favor? Um fundo musical. Um background music. Não. Como é que fala fundo musical em inglês? Back music? Back musical? Não. Faz aqui para mim. Olha só o que Paulo está dizendo aí. Ó. Efésios 4, 17 até 24. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Aqui, olha o que Paulo está dizendo, ele está colocando num ponto de que nós, mesmo crentes, podemos viver como gentios. Salmo 1 fala, né? Não imite a conduta dos pecadores. Nós podemos imitar a conduta deles. Podemos continuar nos assentando à roda dos escarnecedores e ficar escarnecendo. É muito perigoso, sabe? A gente só se sentar e falar, o governo isso, o governo aquilo. Está escarnecendo, cara. Quando a Bíblia fala, orem, supliquem, intercedam e façam todo tipo de súplica pelos governantes, pelos governadores, pelas autoridades. Em vez de estar escarnecendo, ora, se junta para orar. Caramba, acho que ninguém nunca fez isso, hein? Se juntar, vem aqui. Vou pegar 4 pessoas aqui, vamos orar pelo Lula. Difícil, né? Mas é o que a Bíblia manda fazer. Hã? Lula no almoço. Eu nem gosto de Lula. Mas é o seguinte. Assim, eu lhes digo, e no Senhor ele insiste que não vivam mais como vivem os gentios, que vivem na futilidade de seus pensamentos. Ops. Eles estão obscurecidos no entendimento, olha só, eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus. Caramba, gente, meu Deus. Você e eu podemos nos separar da vida de Deus, sabia? Eu declarei aqui que nada pode nos separar, mas se eu me coloco nessa posição de seguir o curso do mundo, adivinha só o que acontece? Vamos lá, se eu me aproximo do teclado, eu estou me afastando da bateria, sei ou não? E se eu me aproximo da bateria, eu estou me afastando do teclado. É exatamente isso. Se eu sigo o curso do mundo, eu estou me afastando do curso de Deus. Beleza, já expliquei. Mas ele diz, separados da vida de Deus, por causa da ignorância que vivem, em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Outra coisa que eu também faço, endureço o meu próprio coração. Paulo, ou melhor, o escritor aos Hebreus fala, se hoje vocês ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, não endureçais o vosso coração. Eu que endureço. E eu quem amoleço. Se eu endureço meu coração, posso amolecê-lo. Ele já fez isso por mim. Eu vos darei coração de carne. Vou tirar o coração de pedra, vou dar um coração de carne. Mas nós podemos pegar o coração de carne, tirar e pegar o de pedra e colocar de volta. Porque é uma atitude minha e sua. Continuando então. Tendo perdido toda a sensibilidade. Meu Deus, gente. Vamos retornar a sensibilidade, vamos pegar de volta a sensação, o ouvir o Espírito Santo. Ele diz,
tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação. Uau, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quem foi ensinado aí, diga amém. É isso aí. Quanto à antiga maneira de viver, olha aí. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. O velho homem se corrompe por desejos enganosos. Então nós fomos ensinados a nos despir, tirar o velho homem e a se renovar no modo de pensar, lembra a renovação da mente, e revestir-se do novo homem. É todo dia, gente, isso aqui, ó. Todo dia você tira o velho, coloca o novo. Tira o velho, coloca o novo. Diga assim, eu tiro o velho e coloco o novo. Aleluia. E é revestido do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. É todo dia, gente. Eu tenho que ir lá e me renovar. Eu tenho que ir lá e despir o velho homem. Sai, velho homem. Sai maus hábitos. Tire os hábitos carnais, coloque hábitos espirituais. Aliás, tem um livro muito interessante, chamado Hábitos Espirituais. Maravilhoso. E ali é o básico que dá certo também. Oração, leitura da palavra, renovação da mente, confissão da palavra, são hábitos espirituais. Só que a gente está aí, confessando só, o governo está ruim, minha família é isso, meu pai é aquilo, minha mãe, e meus irmãos, e não sei o quê, e só confessando o curso do mundo. Agora nós precisamos mudar. Renova sua mente no espírito do entendimento. Se dispa, se desvista do velho homem, se revista do novo homem, criado segundo Deus. Amém? Fica de pé então.